O plenário do Senado aprovou em 2 turnos a proposta de emenda à Constituição, que veda decisões monocráticas que suspendam a eficácia de leis ou atos do Congresso Nacional e Poder Executivo. Em outras palavras, a PEC acaba com os superpoderes do STF. A base do governo Lula votou contra. E já você vai entender por que a base governista foi contra limitar os poderes de ministros do STF. Veja alguns trechos dos debates. Esta é uma proposta que tem como objetivo precípuo valorizar o Estado democrático de direito, a República, com os seus poderes constituídos, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Eu ouço muita coisa errada sobre essa PEC 8 de 2021, no sentido de que o Senado buscaria alguma espécie de retaliação ao Supremo, mas nada há na PEC que estabeleça qualquer coisa dessa espécie. Quem vai ter o poder de decidir sobre as decisões monocráticas, seja para ratificá-las, seja para eventualmente reformá-las, é o próprio Supremo Tribunal Federal, é o plenário do Supremo Tribunal Federal. Essa é uma maneira de manter vivo um tensionamento entre os poderes constitucionais, que já nos trouxe enormes prejuízos políticos e institucionais e insuflou até mesmo os que viram nessa seara uma oportunidade de fragilizar a democracia e derrubar o Estado de Direito. O Parlamento brasileiro aprovou, há tempos atrás, a chamada Lei das Estatais. Uma decisão monocrática, uma liminar, sem o referendo do Pleno, um pedido de vista e as regras são postas em absoluto. É o que está valendo. É o que está determinando o comportamento de instâncias que deveriam se curvar ao mandamento legal. Até hoje esse tema não foi enfrentado e resolvido pelo Supremo Tribunal Federal. Lei aprovada pelo Congresso Nacional. Lei sancionada pelo Presidente da República. Esse é apenas um exemplo. Então não se pode mais conviver com um modelo em que decisões judiciais individuais e precárias determinem o futuro de questões de grande relevância e de relevância nacional. Essa PEC busca limitar, repito, essa PEC busca limitar e não impedir a proliferação de decisões monocráticas pelas cortes brasileiras, especialmente quando tem impacto na vigência de leis aprovadas pelo Congresso Nacional. Senadores e senadoras, em primeiro lugar, é importante a gente dizer que nós temos uma Suprema Corte que tem serviços prestados a este país de extrema relevância. É importante dizer que nós temos uma justiça que, gostemos ou não dela, tem serviços prestados de grande relevância para o nosso país. Quando se dá uma decisão monocrática, obrigando os senadores, o Senado a tomar uma decisão diferente daquilo que foi colocado pelo plenário, que não passa pelo pleno, vaidade, porque se ganha de nós aqui o voto para ser um ministro togado, e quando chegam lá, mudam completamente o posicionamento daquilo que conversaram conosco. Temos as últimas nomeações, muitas delas, ministros que até sorriem quando são questionados sobre determinadas decisões. Então, pelo bem do país, pelo bem da República, pela valorização de um plenário como o nosso aqui, que discute democraticamente as decisões em nome da população, o meu voto é sim ao fim das decisões monocráticas. Tenho ouvido os meus colegas com muito respeito dizendo: nós estamos aqui infringindo lei. Nós não estamos infringindo lei nenhuma. Nós estamos aqui dizendo à população por que é que nós merecemos o voto para vir para essa casa. Por que é que nós estamos exercendo o nosso trabalho? Porque nós temos sido provocados. Nós temos que dar respostas a muitas questões que não são mais
aquelas do Brasil de 88, gente. E que nós não paremos aqui com o fim das decisões monocráticas. Ela não é a prioridade da agenda nacional nesse momento. É claro que isso pode ser entendido por alguns que foram, na quadra histórica, derrotados como uma reação. Por isso que a minha digital não está na aprovação dessa PEC. Esse projeto, como toda lei, a lei é impessoal. Ninguém está aqui legislando de revide, de revanche, porque a lei é impessoal. A norma é abstrata, é para situações genéricas. E isso o relator colocou muito bem na sua fala. Nós não podemos aqui no Senado, muito menos na Câmara de Vereadores na sequência, nos constranger por estar legislando. Porque se o artigo 2º prevê a harmonia e a separação dos poderes, a Constituição nos obriga a essa função, que é uma função social de legislar. Acaba-se agora com decisão monocrática. Com essa PEC, não é mais possível um ministro decidir e determinar que aquele ato do presidente da República seja inconstitucional. Está encerrada a votação em segundo turno. Determina a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. Votaram sim 52 senadores, não 18 senadores, nenhuma abstenção. Está aprovada a proposta em segundo turno. A matéria vai à Câmara dos Deputados. Com a palavra, senador Jorge Seife. Posso? Perdão, senador Oriovisto Guimarães. Senhor presidente, minhas palavras são para agradecer, senhor presidente. Agradecer a condução que o senhor deu a essa matéria. Condução exemplar, com muitas sessões para que ela fosse discutida, amplamente debatida, 5 sessões. Eu luto por essa PEC há 5 anos, desde 2019, todos aqui sabem disso. Meu segundo agradecimento ao meu relator, que não poderia nunca ter escolhido o melhor, senador Esperidião Amin, que foi brilhante, que foi hábil, que soube negociar, que soube ceder naquilo que era secundário e preservar a essência da PEC. Eu tenho certeza, senhor presidente, que meu agradecimento tem que ir a todos os senadores, mesmo àqueles que votaram contra, porque fizeram um debate democrático, um debate sincero, colocaram suas convicções e o importante é que a maioria qualificada de 52 votos aprovaram uma modificação na justiça brasileira que nunca mais será a mesma. O reequilíbrio dos poderes voltará a esse país sem nenhum prejuízo à democracia, muito pelo contrário, melhorando a nossa democracia, dando a ela uma qualidade ainda maior. Então, meu muito obrigado. Vocês hoje me fizeram me sentir útil. Parabéns por ter defendido a prerrogativa do senhor, que comanda 594 deputados e senadores, que votam coisas e depois, por decisão de apenas um, suspende-se, cala-se a voz da democracia. Senador Rodrigo Pacheco, plenário do Senado Federal, hoje é um grande dia para o Brasil, para os brasileiros, para a democracia e para a decisão de cada um dos 124 milhões de brasileiros que nos elegeram para legislar como seus representantes. Muito obrigado, senhor presidente. A base do governo Lula votou contra. A exceção foi Jacques Wagner. Isso teria deixado ministros revoltados. Segundo a jornalista da Globo News, o ministro revelou que foi dado decisões favoráveis a altas figuras de Brasília, esperando favores em troca. Ao que parece, o juiz contou à jornalista que o STF considerou traição quando a contrapartida não veio. Ministros do Supremo classificam como traição rasteira. O voto é do líder do governo no Senado, Jacques Wagner, contra eles, depois de toda a resistência ao golpe bolsonarista. O recado é: ou Jacques Wagner sai, ou não tem mais papo do STF com o Planalto e o governo. Aparentemente, o juiz em questão agora está ameaçando dar decisões desfavoráveis para coagir altas figuras da República a praticarem atos de governo
de seu interesse. Isso é muito grave. Um juiz dar sentença em troca de qualquer contraprestação já é grave. Um juiz quase de autoridade da República, então, é gravíssimo. Isso significa, além do ilícito em si, efetivamente sequestrar o governo. E pior, todo o país.